5 razões para escrever um livro sobre a história da sua vida. Tá curioso para saber? Então vem comigo neste vídeo. Meu nome é Gabriela Gasparin, eu sou jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. E neste vídeo, então, eu vou falar um pouquinho a respeito de um universo que eu lido diariamente, que é a escrita de autobiografias, de histórias de vida, de histórias pessoais, né? Eu trabalho diretamente com pessoas que estão escrevendo seus livros, né? Então, tanto eu trabalho como ghostwriter ou ajudando elas em consultorias ou editando os livros que as pessoas já escreveram. E esse universo da escrita autobiográfica, ele é muito fascinante, porque trata-se de um projeto pessoal que as pessoas fazem, que às vezes elas colocam uma grande energia e muitas vezes quando começam, não se dão conta, né, de tudo que está por vir nesse processo de escrever a própria história. Antes de eu falar 5 razões, né, para você fazer o mesmo, escrever o livro sobre a sua vida, eu já vou pedir para você seguir aqui o nosso canal, seguir nossa página no Instagram, que é Vidaria Livros, e dar um like aqui no vídeo se você gostar, porque me ajuda a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Então vamos lá, gente. Recentemente, uma das pessoas que eu estou ajudando a escrever um livro, né, que é uma mulher na faixa dos seus 45 anos, ela me mandou um depoimento bonito sobre o processo que ela está vivendo na escrita do livro dela, né? Eu vou ler aqui, tá projetado aqui na tela do meu computador. Então ela escreve assim: escrever um livro é reviver os seus medos, chacoalhar seus sentimentos, ressignificar a história. É trabalhar a mente em tempo acelerado 24 horas ao dia, mas com o tempo de uma espera gestacional. Escrever um livro é um ato de força e coragem, uma jornada incrível e possível. Bom, essa autora, ela está completamente envolvida, né, no processo de escrever o livro, e ela está vivendo todos aqueles momentos que são característicos de quando a gente acaba relembrando de fatos do passado de uma maneira bastante intensa, né? E devido a isso, então, foi quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo para gravar um pouquinho sobre as inúmeras razões que movem as pessoas a escrever suas histórias e o que elas me dão de retorno, né? Quais são, assim, as principais os benefícios ou assim, o que agrega na vida delas escrever a própria história, por que elas fazem isso, né? Então eu listei aqui uma listinha com 5 tópicos. A primeira, né, gente, é óbvio, é o prazer pessoal, né? Às vezes as pessoas fazem isso, a maioria das vezes, porque elas têm vontade, elas sentem dentro delas a necessidade de escrever sobre si mesmas, e quando elas começam, elas se envolvem de uma tal maneira que isso se torna muito prazeroso, né? Querendo ou não, é muito difícil começar, às vezes, a escrever, né? A gente, às vezes, se perde um pouquinho. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal também, para ajudar quem está começando e está um pouco perdido. Tem alguns textos no meu blog também, vidaria.com.br, com algumas dicas para ajudar para quem está começando a escrever, que às vezes a pessoa pode travar um pouquinho, mas depois que a gente entra no fluxo e começa a relembrar as histórias e começa a escrever, é muito prazeroso, porque a gente vai se reencontrando com nós mesmos do passado, né? A gente vai entendendo coisas que hoje a gente vê de outra forma, né? Então é muito prazeroso, né? E torna-se aí um momento da semana, às vezes do dia, da pessoa de lazer, né? Para poder fazer algo que ela gosta. Às vezes a pessoa trabalha com outra coisa o dia inteiro e para escrever. Às vezes a pessoa tá precisando colocar no papel, né, aqueles sentimentos ou aquelas memórias, então é prazeroso, né? Então o primeiro ponto é isso: a pessoa faz porque ela tem vontade, porque ela gosta, porque é prazeroso, e isso traz benefícios para ela, obviamente, porque ela fica feliz em fazer uma tarefa que lhe faz bem, né? O outro, gente, o ponto 2, é desenvolver a habilidade da escrita, né? Porque o que acontece, querendo ou não, quando você começa a escrever, você se depara com algumas dificuldades, né, na hora de colocar no papel, de verbalizar, de colocar em palavras aquelas memórias, aquelas coisas que estão em sentimentos. Como que você escreve melhor? Como que você traduz, né, um sentimento, uma emoção, um acontecimento em palavras? Isso é um desafio imenso. Todo escritor, toda pessoa que trabalha com a escrita, toda pessoa que se propõe a escrever, seja a sua própria história, ou um conto, ou uma ficção, enfim, é muito difícil, né, gente? É desafiador. Às vezes as palavras nos fogem, né? Não é à toa que muitas pessoas dizem que muitos momentos que a gente vive, às vezes a gente não consegue colocar em palavras, né? Porque o sentimento
é muito subjetivo, né? É algo que sai um pouco fora aí da razão e até mesmo da estrutura textual, né? Que a gente precisa organizar com palavras. E então, na hora que você começa a escrever, a gente se depara com esse desafio. E é muito bacana porque isso nos leva a buscar formas de aprimorar a nossa escrita. Então a gente começa a ler mais, a gente começa a buscar referências, a gente começa a olhar para textos que às vezes a gente só, por exemplo, a gente está lendo um livro, antes a gente lia esse livro apenas por um lazer, um hobby, agora a gente lê prestando atenção em como que o autor fez para poder explicar determinada situação ou circunstância, e a gente também começa a aprimorar dia a dia, conforme a gente vai escrevendo, a nossa forma de contar a nossa história. Então a gente vai reparando no uso de muitos sinônimos, às vezes a gente usa muitas palavras parecidas, a gente começa a observar isso, a gente começa a observar a pontuação, a gente começa a observar questões de português, às vezes a gente se vê procurando sinônimos no Google, a gente se vê procurando normas gramaticais no Google para poder escrever direitinho. É claro que às vezes quando a gente está escrevendo apenas para prazer ou quando a gente está naquele momento do flow, a gente não se preocupa tanto, mas assim, de qualquer forma, na hora que a gente estiver na fase mais de edição final do texto, essa parte de aprimorar a escrita e de melhorar vai vir até mais forte, né? Então o segundo ponto é escrever melhor, aprimorar a habilidade da escrita. O terceiro ponto, gente, é o autoconhecimento, né? Entender a própria história. Por quê? Quem trabalha com escrita e com contação de histórias, com história oral, com memórias pessoais, né, memórias do passado, é muito evidente, assim, é muito clara a informação de que a nossa memória ela muda e a nossa interpretação de uma história muda de acordo com o tempo, né? Porque a memória ela não é exatamente o que aconteceu. Às vezes o que a gente lembra hoje é um pouco do reflexo do que a gente está sentindo hoje de aquilo que já passou, né? Ou uma mistura do que passou e de como nós estamos hoje, né? Então, conforme a gente vai contando a nossa própria história, revivendo esses acontecimentos, a gente vai entrando aí num fluxo de autoconhecimento e de entender aquilo que aconteceu no passado. Então, de repente, algum episódio da infância que estava lá, que às vezes a gente não revisitou, nunca mais olhou, nunca mais lembrou, quando a gente se vê obrigado a colocar isso no papel e trazer aquela lembrança de volta, a gente não só conhece um pouco sobre nós mesmos ou como a situação, né? De repente, uma situação que nos marcou muito na infância, que até hoje reverbera na nossa vida, né? Nos dias de hoje. E também a gente acaba enxergando essa história de uma maneira diferente, né? Às vezes envolve familiares, parentes, né? Então a gente vai se conhecendo melhor a nossa história e isso nos ajuda no nosso próprio autoconhecimento, pra gente entender por que determinadas coisas que a gente faz hoje, a gente faz do jeito que a gente faz, né? E por que às vezes a gente tem alguma mania, algum hábito, algum costume que vem às vezes da nossa história, né? Do que a gente passou, e não só na infância, né? Isso vai acontecendo, a gente vai, conforme a autobiografia, né? Ela é a história nossa desde quando a gente nasceu até o momento atual, então a gente vai reviver muitos episódios, a gente vai, de repente, a gente vai entender esses episódios a nós mesmos de uma maneira um pouco diferente. É muito bacana também, né? Então, e aí o quarto aspecto é um pouco consequência desse terceiro. Então, assim, se a gente... então, qual que é o quarto aspecto? É ressignificar. Fazer como se fosse uma sessão de terapia entre nós e a nossa escrita e o papel ali. Por quê? Né? No caso, a tela do computador, não o papel. Porque conforme a gente entende, então a gente revisita, né? A gente se conhece melhor e aí a gente tem a possibilidade de dar um outro olhar para esse episódio, para essa história, para esse acontecimento. Porque contar a nossa história nos proporciona tamanho autoconhecimento que faz com que a gente... mude a forma com que a gente olha para eles, né? Para esses acontecimentos, para essa história. Então a gente consegue ressignificar, porque a gente vai ler, a gente vai ter esse período de escrever, colocar para fora e depois ler de novo e entender, ah, tá, isso aconteceu dessa forma.
Mas será que também não tem um pouco aí de minha interpretação em cima disso? Será que eu não posso olhar para esse episódio de uma maneira diferente? Isso é um pouco parecido com o que a gente faz em processos de terapia, né? Quando a gente de repente vai a um psicólogo, um terapeuta, um profissional, que a gente acaba contando um pouco do que a gente viveu ou do que aconteceu com a gente, e a gente, depois dessa sessão, né, de terapia, a gente tem o tempo de pensar de novo a respeito disso e mudar um pouco a nossa visão, né? Então a escrita, ela é muito parecida. Inclusive até existem linhas, né, de terapias que trabalham com a escrita para ressignificar essas histórias, né? Então, escrever o seu livro também vai proporcionar isso. Você também vai poder escolher de que forma que você quer contar essa história, né? Então você também pode, a partir do momento que você tem esse autoconhecimento de quem que você foi e de como que isso aconteceu, na etapa de ressignificar, você pode até usar palavras, usar estruturas, escrever essa história de uma maneira diferente, até mesmo para fortalecer a interpretação nova que você quer dar e que vai te ajudar, que vai fazer com que a sua vida de repente flua de outra maneira. Então, em vez de repente contar um episódio traumático, com um certo lamento, rancor ou mágoa, você pode vir contar o que aconteceu, que não foi fácil, foi difícil, mas vir aí com palavras, registrando essas palavras de repente transformação, de superação, ou de um novo olhar, e escrever isso no papel pode ser muito importante para que internamente você também faça esse movimento pessoal, tá? E o último, né, item, né, que é o nosso quinto item, é a troca, o compartilhamento, né? O que é mais legal de quando a gente escreve um livro ou escreve um texto? É quando alguém lê e dá um retorno e compartilha com você o que sentiu, de repente traz a pessoa, o leitor traz aí, nossa, isso também aconteceu comigo. Às vezes você contando a sua história, a outra pessoa que passou por algo parecido sente aí certa empatia e isso une você a outras pessoas, né? A realização de estar fazendo isso, de estar publicando esse livro, escrevendo essa história, né? É muito gostoso essa troca, né? Então, é como eu já coloquei também num outro vídeo, né, se vocês podem procurar aqui no canal, falando sobre o quanto que essa troca faz com que a gente viva em sociedade, né, porque nós, seres humanos, nós somos movidos pela troca, né, pela contar histórias e a gente está o tempo todo narrando a nossa história, né. Então, quando a gente escreve, a gente faz esse papel aí de compartilhamento, de trocar informações com as outras pessoas. Isso é muito gostoso, né, gente? Então, em todos esses 5 elementos compõem aí o grande, né, motivador da escrita de um livro, que é realizar de repente um sonho, um desejo pessoal, né? Então, pensa, você vai estar fazendo algo que você quer, que é realizar esse desejo, esse sonho, com todos esses motivos permeando aí esse projeto. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like, de seguir a gente aqui. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, pode escrever, que aí eu respondo assim que possível. Obrigada, até o próximo vídeo.